Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença do Dr. Diogo pelo seu aceite do nosso convite em realizar essa grande palestra, né? Um tema muito importante na nossa atualidade, holding familiar. Eu solicito a todos os presentes, quem não tiver interesse da sua imagem ser divulgada, por favor, fechar a sua câmera. Quero também solicitar a todos os participantes que coloquem o seu nome no chat e informem o seu e-mail para receberem posteriormente o certificado dessa palestra. Quero agradecer à comissão organizadora, à Comissão do Direito de Família, à presidente doutora Michele Fernanda Ambrogi, pela realização desse evento. Também vou agradecer à minha Comissão de Cultura e Eventos pelo apoio a esse evento. E quero deixar um recado aqui do nosso presidente, Dr. Gonçalo Batista Menezes, que, em virtude de um compromisso profissional, não pôde estar presente aqui, então ele pediu que fizesse a justificativa e que o desculpasse pela sua ausência. Doutor Diogo, vou passar agora a palestra para a doutora Michele, a palavra para a doutora Michele, para ela fazer a leitura do currículo do doutor Diogo. Boa tarde, doutor Diogo Rossetti, boa tarde a todos os nossos colegas presentes. É uma satisfação imensa recebê-lo em nossa subseção, né, com um tema tão polêmico, holding familiar, né? Um tema que a gente não encontra, às vezes, muito material para estudo, mas que eu tenho certeza que o senhor vai elucidar hoje todas as nossas dúvidas, né? Eu vou passar a leitura do seu currículo, né? Embora o senhor já seja muito conhecido nas redes, né? Todo mundo já conheça das palestras que ministra, eu vou fazer a leitura. Dr. Diogo Rossetti Cleto, advogado graduado e com especialização em processo civil pela PUC São Paulo, professor da Escola Brasileira de Direito e especialista em estruturação de empresas para planejamento sucessório e proteção patrimonial. Dr. Diogo, a palavra é toda sua. Doutora Michele, colegas, eu queria agradecer mais uma vez o convite de vocês. É sempre uma alegria grande falar com os advogados, com os colegas interessados. Eu sei que nem sempre são só advogados que assistem às palestras. Eu estava contando aqui para a diretoria, né, que já tem quase 10 anos aí, 2021 vai completar 10 anos que a gente faz essas palestras, aulas aí pela OAB. É sempre uma satisfação muito grande compartilhar esse conhecimento com os advogados por todos os cantos do Estado. Então, eu sempre atendo aos convites, a gente sempre combina a nossa agenda, mas eu sempre atendo os convites conforme for. E eu não sou tão conhecido, não, eu tenho meu canal, estou tentando levar conhecimento para todo mundo, o canal está começando, aliás, quem quiser está convidado a se inscrever no canal, lá no Rossetti Cleto Advogado, no canal no YouTube. A gente, na verdade, a ideia é continuar levando esse conhecimento que a gente já entrega para os colegas para o maior número de pessoas possível, porque a holding familiar ela é muito distante na maior parte da população, e isso começou a me incomodar a ponto de eu falar, não, isso aí precisa virar eu preciso fazer alguma coisa para tornar essa ferramenta tão conhecida quanto é o testamento. Todo mundo sabe o que é um testamento. Então, já tem novela que fala em testamento. Então, quando você vê um assunto indo para novela, você sabe, todo mundo conhece, pelo menos já ouviu falar. Doação em vida, todo mundo sabe o que é doação em vida. Regime de casamento é mais complexo, mas todo mundo sabe que todo mundo já casou, ou vai casar, ou conhece alguém que casou na família. Todo mundo sabe regime de casamento. Agora, holding familiar começa que o termo é em inglês. Aí o pessoal já fala, é chique demais, né? Puxa, não é para mim, eu não sou tão chique assim. Mas é um nome, eu até brinco que é um nome artístico, né? Quando as pessoas perguntam para a gente o que é holding, é muito simples de responder. É uma empresa, né? Tem gente que fala que holding não é empresa. Eu falei, puxa, se não é empresa, é o quê? É uma empresa, sim, uma empresa, ela é reconhecida como holding por ter uma característica muito específica.
que vem do próprio nome em inglês holding, que vem do verbo hold, to hold, né, que é segurar, no sentido de manter, de concentrar o patrimônio numa empresa, e o patrimônio familiar. E aí, por isso que é o nome composto holding familiar, para manter o patrimônio, né, os bens da família dentro de uma pessoa jurídica, diferente do normal, né, do tradicional, normal no sentido de tradicional, que é manter o patrimônio no nome das pessoas físicas mesmo, das pessoas da cultura tradicional brasileira, do nome no papel. Mas, assim, antes de me estender mais, de adentrar mesmo no assunto, eu queria avisar os colegas presentes aqui que essa palestra está sendo transmitida lá também pelo canal, tá? Então, se vocês quiserem compartilhar, vocês estão me vendo aqui no canal do Rossetti Cleto ADV, do Instagram. Se quiserem compartilhar com o pessoal que não conseguir acessar o Zoom, vocês vão me ver meio de lado. Aqui no Zoom vocês me veem de frente. Eu estou olhando em duas telas ao mesmo tempo aqui. Mas a ideia é justamente fazer algo diferente de uma exposição com PowerPoint. Eu não quero isso. Eu quero tornar isso aqui uma conversa. Porque, puxa, passar aqui 2 horas falando para você de um conteúdo que é complexo, que é difícil, que seja dúvidas, como você mesmo disse, é polêmico, putz, não acho que seja uma boa. Para dar dinâmica, eu vou deixar livre e eu vou pedir ajuda de vocês, doutora Michele, para, se de repente alguém levantar a mão aqui para fazer uma pergunta, pode me interromper, que eu termino de falar o que eu estou falando, termino a minha ideia, e aí eu paro para responder a pergunta dos colegas. Que aí a gente vai mais, vamos dizer assim, vamos ser mais objetivos. De repente, tem alguém aqui que está proporcionando, está prestigiando a palestra e quer tirar uma dúvida, pô, vamos atender a dúvida desse colega, porque no final das contas é isso que a gente quer. Mais do que ficar fazendo uma exposição, de compartilhar o conhecimento, é tirar as dúvidas dos colegas. Então, gente, fiquem à vontade para me interromper a hora que quiser. No Zoom tem a mãozinha levantada. No Instagram, vocês podem me chamar também, eu leio a pergunta aqui, falo de onde que veio cada uma, leio o nome do advogado. Eu só peço que se identifique, né, para eu saber com quem que eu estou falando. Mas porque, já que a gente não pode estar próximo fisicamente, pelo menos eu saber com quem eu estou falando, mesmo que não apareça aí na câmera, pelo menos a gente vai citando o nome das pessoas. Pois bem, pessoal, eu já adiantei aqui que a holding familiar ela é uma empresa que ela é reconhecida pelo objetivo dela, né? Que é a concentração de patrimônio da família. Uma segunda nota introdutória, assim, é que normalmente é uma pergunta muito básica, e como eu não conheço o público com quem eu estou falando, posso estar falando com pessoas aí que nunca ouviram falar da holding familiar, afinal, se ela é uma empresa que é reconhecida pela atividade que ela desempenha, que tipo de empresa é essa? Ela é uma empresa limitada? Ela é uma Eireli? Ela é uma SA? Ela é o que tipo de empresa? Eu posso dizer para vocês, ela pode ser qualquer tipo de empresa. Qualquer tipo de empresa que tenha por objetivo concentrar patrimônio, e esse patrimônio seja da família, pode ser chamada de holding familiar. Ah, doutor, eu já ouvi falar em holding rural. Holding rural é um termo muito, muito utilizado mesmo. Tem muito especialista que fala de holding rural, mas ela não deixa de ser uma holding familiar, porque ela concentra o patrimônio da família e tem atividade rural. Então, a doutrina, né, os especialistas, quem trabalha no ramo, vai criando essas designações. Eu já ouvi falar outro dia até em holding médica. Aí, eu estou começando a observar um movimento aí de quem trabalha com dentro dessa área, e cada vez mais vão aparecer novas classificações aí para as holdings familiares. No final das contas, no meu entender, é tudo holding familiar, tá, gente? Cada um que dá o seu nome, conforme se sentir mais à vontade, agradável, de repente o público que quiser atingir, né? Nós advogados, a gente tem essa função também de falar com os clientes de alguma forma, de atingi-los da forma como a gente fala, né? Não vejo legitimidade total aí na forma de classificar diferentemente cada uma dos tipos de holding.
Outros nomes aí que falam, holding patrimonial, holding imobiliária. Holding imobiliária eu já sou um pouco, acho um pouco estranho, porque imobiliária é uma coisa, holding familiar é outra. É claro que dentro de uma empresa imobiliária você pode ter imóveis da própria família, que é a sócia, que é a gestora daquela empresa, mas você está tratando também de patrimônio de terceiros, então já foge um pouco dessa... Você está misturando ali duas atividades, então eu, sinceramente, acho estranho quando fala holding imobiliária. Acho mais adequado holding patrimonial. De novo, para mim, no final das contas, volta toda para a origem, que é a holding familiar. E ela pode ter o tipo societário mais adequado. Normalmente, eu digo assim, 90% dos casos, você tem a holding tipo societário limitada. Porque é mais simples. Dentro de toda a complexidade das holdings, que envolve questões de direito societário, direito tributário, direito civil, direito de família, de sucessões, direito imobiliário e noções de contabilidade, para facilitar um pouco até para as famílias a gestão profissional daquele patrimônio, é indicado que comece a fazer a gestão profissional desse patrimônio pelo tipo de empresa limitada. Seja a limitada unipessoal, né, recentemente autorizada pelo legislador, seja a limitada com vários sócios, e no final das contas é o que acaba acontecendo, né, que a empresa ela é composta inicialmente por quem detém aquele patrimônio, pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, e depois, com a aplicação, aí eu já estou adiantando um pouco, mas depois os herdeiros vão entrando nessa empresa com todas as cláusulas de proteção que são aplicáveis nesse tipo de estratégia. E a grande questão que tem em torno disso, sim, eu estava falando a respeito da sociedade limitada unipessoal e também falei da limitada tradicional. Mas tem Eireli, teve muita Eireli aberta com características de holding familiar. Tem SA? Tem SA. E a SA talvez mantenha ali uma camada, apesar de uma empresa, uma sociedade anônima, com características de holding familiar, ter aquela característica própria personificada, quer dizer, não aceita outro acionista, a não ser aqueles componentes do núcleo familiar, ela pode ser uma empresa, uma sociedade anônima, pelo fato de que a responsabilidade do acionista, né, é adstrita às ações que ele detém. Quem é responsabilizado com seu patrimônio antes dos acionistas são os administradores da empresa. Então, quando se me perguntarem quando que a empresa, a holding familiar, é constituída como sociedade anônima, quando as famílias querem um pouco mais de proteção, querem algumas camadas de proteção. Mas para que servem essas camadas de proteção? No final das contas, gente, as pessoas querem tempo para se organizar, tempo para não gastar tempo com burocracia, não ter que gastar tempo com problema, ter tempo para, de repente, juntar dinheiro para pagar suas dívidas que surgem, de repente, venha bloqueando todos os bens. É para isso que serve a holding. A holding, na verdade, ela tem que servir para isso. Vocês podem até contar histórias aí de gente que usa essa ferramenta para outros objetivos. Mas aí eu sempre respondo com uma analogia muito simples. A faca é uma ferramenta de uso doméstico. Você corta carne, corta comida, você usa a faca para sobreviver. Agora, tem gente que usa a faca para outros fins, que não é por causa disso que eu deixo de comprar uma faca para ter na minha casa, né? Então, não podemos confundir o mau uso de uma ferramenta com o repúdio ao uso dessa ferramenta. Não é porque o ladrão usa um carro para assaltar o banco que eu não vou comprar um carro, porque eu preciso me locomover de lá para cá. Então, quando alguém chegar com essa ideia, não, holding familiar não é só blindagem. Não, calma. Tem o bom uso e o mau uso de uma ferramenta. Tá? Então, não é porque as pessoas abusam de um direito que a gente
tem que simplesmente abandonar esse direito. Infelizmente, tem pessoas com boa e má índole. Então, a gente procura aí sempre pelo caminho da boa índole e do bom uso dessa ferramenta. De novo, pessoal, para quem está chegando agora, a gente está com 32 participantes aí, bacana, esse número é bem bacana. Fico bastante contente aí. Se precisar, tiver alguma dúvida, levanta a mão e a gente para responder vocês, tá? Se eu não enxergar a mão levantada, gente, vocês aí da diretoria me interrompam para eu poder responder as perguntas, tá bom? E também aqui no Instagram, também, se precisar, a gente para responder. Muito bem. Eu falei dos tipos societários, né? Na verdade, a empresa não é não tem um tipo societário definido, depende da quantas camadas de proteção ela quer ter, e disse também aqui qual é o mais recomendado, né? Que é o mais usual, assim, 90% daquelas empresas, 95% é tudo limitada, tá? Empresa limitada. Agora, para falar um pouco de doutrina a respeito das holdings familiares, existe a holding pura, que é a holding, a empresa que ela é constituída só para participar. A holding, na verdade, ela originalmente era uma empresa que servia apenas para participar de outras empresas. Ela serve para ser sócia de outras empresas e receber os lucros daquele grupo econômico. Então, essa é a holding pura, é uma empresa unicamente de participações. Ela só é criada para concentrar aquele lucro, para fazer remessa de dinheiro de uma empresa, de um grupo econômico para outro, para isso que serve. E essa holding, na natureza pura dela, ela tem origem lá nos idos da Revolução Industrial. Não vou ficar contando história aqui para vocês, mas é verdade. Nas regras de direito dos anos 1800, lá da Inglaterra, existiam já benefícios que incentivavam que as famílias mantivessem os seus patrimônios em nome das companhias e não em nome das pessoas físicas. Isso dava mais proteção para elas. Então, é daí que isso veio. A gente pensar, poxa vida, já tem há 200 anos esse instituto, no mínimo, né? 200 anos, como é que isso até hoje ainda é talvez tão desconhecido de grande parte da população? Tem vários motivos para isso. Eu acho que um dos grandes motivos aí que afasta a holding familiar de grande parte do público é que ela é muito complexa mesmo, né? Então, a falta de, talvez, especialistas no ramo, existem poucos mesmo, talvez não em número, mas em porcentagem, em proporção à quantidade de advogados aí do nosso país, a proporção é muito pequena. Você tem milhares de especialistas em várias áreas, especificamente em proteção, holding familiar, que envolve tantos aspectos, tem pouco. Outro aspecto que talvez seja uma justificativa é da questão da falta de informação dessas pessoas. Não é todo mundo que vai atrás dessas informações, alguns acabam ficando até com medo, talvez, de algo bem importante nessa discussão, que é a perda do poder de decisão sobre o patrimônio da família. Quer dizer, você fica com medo, as pessoas às vezes ficam com medo de ficar dependendo dos filhos para decidir sobre a venda de um imóvel, para decidir sobre o aluguel de um imóvel. Então, isso talvez afaste essas pessoas da ideia de aderir a essa ferramenta, que é a holding familiar, para uma gestão profissional do seu patrimônio. Quando não tem nada disso, tá? Mas é bem real isso. Você tem esse medo do desconhecido, né? O medo é exatamente isso. Quando você não conhece algo, você se afasta daquilo por medo de depois que você entra, você não consegue sair mais. Então, não é nada disso. Agora, tem um outro vilão importante aí, questão das holdings, a procrastinação, gente. Aliás, acho que todo dia a gente procrastina alguma coisa na nossa vida. Agora, com relação a algo tão importante quanto a gestão profissional do nosso patrimônio, eu acho que a procrastinação é algo fatal, porque no final das contas você não faz nada, você sabe até, talvez, ainda que você não soubesse, se você não soubesse o que você tinha que fazer, menos mal, mas quando você sabe que você poderia fazer algo melhor
e deixa para fazer, depois sabe o que vai acontecer? Sua família vai ter que enfrentar um negócio chamado inventário, que é extremamente maçante, caro, burocrático, e vai pegar a família no pior momento, quando tiver todo mundo quebrado, mentalmente quebrado, talvez até financeiramente quebrado, mas eu estou falando aqui mentalmente quebrado, que é no momento da perda de um ente querido. Se vocês já perderam um ente querido, você sabe que naqueles 60 dias, às vezes passa um ano de luto, você ainda tem que ir atrás de burocracia. Putz, cara, é a pior coisa do mundo. Você não está nem pensando direito para decidir. Né? Existe uma discussão grande na psicologia em torno das consequências das decisões que são tomadas numa situação de luto de pessoas. É claro que nós, advogados, atuamos nessa assessoria para justamente evitar que a pessoa tenha que ir sozinha. Mas, em geral, as pessoas não procuram um advogado, tentam fazer sozinhos e na hora que percebem que vão ter que contratar um advogado, que vão ter que pagar custas, vão ter que pagar impostos, deixam quieto. Quantos patrimônios são dilapidados aí, as famílias acabam deixando o patrimônio literalmente apodrecer por falta de uma decisão de como que faz a gestão da herança, né, daquela pessoa. Então, assim, holding familiar, ela tem uma serventia muito importante com relação à preparação da recepção do patrimônio pela próxima geração. Sabe aquela história do pai rico, filho nobre, neto pobre? É mais ou menos por aí. Eu acho que quem criou esse ditado tinha holding, tá? Porque é justamente isso. Se você não prepara a tua próxima geração para receber o patrimônio que você suou a muito custo para reunir, todo mundo sabe a dificuldade que se tem de comprar uma casa, de comprar um terreno. O dinheiro não vem fácil. Então, ainda você não tem a capacidade de passar se a pessoa não tem aquela capacidade de passar o valor que se dá para o patrimônio para a segunda geração, quanto mais essa segunda geração vai conseguir passar para a terceira geração. É muito difícil. Por isso que acho que o grande desafio é exatamente esse. Lógico, é um grande desafio trabalhar para ganhar o necessário para construir um patrimônio. Mas talvez seja um desafio ainda maior passar essa ideia de valor às coisas para a segunda geração. Não foi ela que teve que trabalhar o quanto você trabalhou para construir aquele patrimônio. Ela já vai largar de alguns degraus acima, né? Então, e não que isso seja nenhum demérito, a gente trabalha para isso. Eu tenho filho também, eu quero o melhor para ele, eu espero deixar ele o mais alto possível nos degraus da vida. Mas eu espero poder passar para ele essa noção de que o meu pai lá atrás, ralou para me deixar numa situação em que eu pude, dali para frente, dando valor para aquilo que ele fez, construir mais patrimônio para deixar e assim vai. Esse é um grande desafio que fica um grande parênteses aqui para a gente falar um pouco de como é que a gente pensa da vida, pelo menos essa é a minha opinião, mas eu acho que compartilha da de vocês. Agora, voltando um pouco para o que eu falei, né, a questão da holding pura, eu costumo adotar a seguinte classificação. O que não é holding pura é holding mista. E a holding familiar é uma holding mista, porque ela não tem aquela atividade, aquela função primordial de participação em outras empresas. Ela é uma empresa de participações por natureza, só que ela tem uma outra atividade, que é a gestão de patrimônio familiar, gestão de patrimônio próprio. Até o CNAE, né, o Código Nacional da Atividade Econômica, da Receita Federal, próprio para holdings familiares, envolve gestão de patrimônio próprio, compra, venda, aluguel de patrimônio próprio. Então, para fechar essa parte dos tipos de holding familiar, é importante colocar. Existem, na doutrina, vocês vão encontrar vários tipos de holding familiar, mas eu procuro me limitar a esses dois que eu acho que são os mais adequados, os mais abrangentes. Ou a holding é pura ou ela é mista. E a holding familiar é uma holding mista, pelos motivos que eu acabei de passar para vocês. Como eu estava falando para vocês, existem alguns motivos que levam as pessoas a construir uma holding familiar. Depois de muitos anos trabalhando com isso, eu consegui condensar o pensamento, esses motivos em 3 pilares. Eu chamo de 3 pilares, mas
até resumo, faço uma brincadeira que são os 3 P's da holding familiar. O primeiro deles é proteção patrimonial. O segundo deles é o planejamento sucessório. E o terceiro deles é poupança de impostos. O do planejamento sucessório, eu costumo brincar e falar que é um pouco de paz. Eu vou explicar para vocês mais para frente. Mas primeiro eu vou começar a falar pela proteção patrimonial. A partir do momento que você tira os imóveis do nome das pessoas físicas e passa para uma pessoa jurídica, você já cria ali uma camada de proteção contra quaisquer erros. Eu falo erros mesmo, porque as pessoas fazem as coisas às vezes sem querer. Então, eu prefiro acreditar nesse ponto. Às vezes a pessoa, por falta de habilidade na administração do seu próprio patrimônio, acaba entrando numa dívida impagável. E aí ela vai ter aquele patrimônio que serviria para o pagamento daquela dívida bloqueado. Ela não consegue nem vender direito aquele patrimônio porque ele não fica atraente para o comprador desse patrimônio. Se ela quer vender aquele patrimônio, está bloqueado. Então, o comprador chega lá, não, seu patrimônio está bloqueado, não quero nem conversa com você. Então, ela ganha tempo para vender o patrimônio dela pela pessoa jurídica e pagar os seus credores. Tá? Então, é a questão da proteção que cria camadas e faz a família, faz o devedor ganhar tempo para pagar seu patrimônio. Já a questão da paz, eu digo porque todo mundo tem uma história aí de patrimônio que se destruiu, né? Famílias que empobreceram muito depois do falecimento do cabeça, do patriarca, da matriarca da família. Enquanto aquela pessoa existia, o patrimônio estava bem gerido. Depois que ela deixou de existir, que ela se foi, aí ninguém mais se entendeu, aí aquela discussão da bicicleta que não foi emprestada quando um tinha 11 anos veio à tona, aí, enfim, as famílias acabam brigando e ninguém resolve o que precisa ser resolvido. Então, quando você organiza a sua sucessão dentro de uma holding familiar, você permite menores chances de brigas depois que você partir. É muito ruim ficar falando em morte o tempo todo, né? Mas, e até faço um parênteses, a verdade é que no último ano, essa questão que é tão natural da vida ficou ainda mais próxima de todos nós, infelizmente. E talvez trouxe uma reflexão de que, puxa, está na hora de a gente imitar os nossos vizinhos sul-americanos na gestão do patrimônio. Está na hora de a gente imitar até os norte-americanos. Lá nos Estados Unidos, não duvidem que pouquíssima gente, exceção à regra, pessoas que têm patrimônio no próprio nome. Normalmente, eles fogem, como gato foge de água, de inventário, de ter que pagar um imposto sobre herança, que o imposto sobre herança lá é altíssimo. Eles fazem aquelas trusts, eles elegem um advogado para ser o trustee, e ele, depois do falecimento do patriarca, do matriarca para a família, chama os herdeiros e fala assim, está aqui, ele já tinha deixado esse trust para você, foge da necessidade de ter que pagar um imposto. Eu digo fugir, mas não tem nada de mal nisso, porque a própria lei norte-americana permite esse tipo de estruturação na hora do planejamento sucessório. Então, se permite, ao meu ver, um incentivo. E aqui no Brasil a gente tem essas leis que incentivam a gestão do patrimônio numa pessoa jurídica. Você tem essas leis dentro do Código Civil, do Código da Lei das SA, do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal. Eu estou citando leis aqui que são basilares do nosso sistema legislativo, né? Não estou falando de legislação, não é instrução normativa, não é um regulamento, não é um regimento, são normas fortes, são normas que, para serem alteradas, precisam de quóruns elevados dos nossos legisladores. Então, para vocês verem que são normas que fortalecem o Instituto da Holding Familiar. Não é uma tese jurídica a holding familiar, é algo institucional.
Então, é até uma política de Estado do nosso país. Se você pensar bem, você ter essas normas que incentivam a gestão de patrimônio dentro de uma pessoa jurídica e favorecem ali essa gestão até por benefícios fiscais, você vê isso como uma política de Estado. E eu falei em incentivos fiscais para chegar no terceiro P dos 3 pilares, que é da poupança de impostos, porque algumas questões envolvendo a entrega dos imóveis, do patrimônio para a sociedade, para a holding familiar, são escancaradamente mostram o benefício que a lei proporciona para quem decide gerir o patrimônio dessa forma. Vou dar um exemplo. Está na Constituição que entregar imóveis para em integralização e pagamento de capital social de pessoas jurídicas, de empresas, é isento de TBI. Claro que existem requisitos, mas a regra é essa. A regra geral, se você entrega um imóvel para uma pessoa jurídica, só para integralizar o capital social da pessoa jurídica, isso quer dizer o quê? Eu sou o dono daquele imóvel, no meu nome, eu vou criar uma empresa no meu nome para colocar um imóvel que é meu, né? Não é de mais ninguém. Não estou vendendo para uma empresa. Eu só estou tirando desse bolso e colocando nesse aqui uma PJ, tirando a PF e colocando na PJ. Isso é isento de imposto. Claro que existem requisitos que precisam ser atendidos, mas isso mostra que existe um incentivo. Outro incentivo que é bem característico é que a venda de um imóvel na pessoa física tem uma regra tributária completamente diferente da venda de um imóvel por uma pessoa jurídica. Na venda de um imóvel pela pessoa física, você não tem muito para onde fugir. Você tem que apurar o lucro imobiliário, que é a diferença entre o valor que você adquiriu o imóvel pelo valor que você vendeu o imóvel, e sobre essa diferença, você tem a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital, que é de 15% sobre esse valor. Já na pessoa jurídica, a depender da forma como esse imóvel for classificado contabilmente e do regime tributário que essa empresa estiver operando, a diferença é gritante. Então, ao invés de pagar 15% sobre o lucro, a empresa paga 6,7% sobre o valor da operação. Vou dar um exemplo talvez mais próximo de vocês, mais adiante aqui na nossa exposição, eu vou fazer um cálculo matemático, então separem aí papel e caneta para eu poder explicar para vocês como é que é gritante essa diferença. Então, poupança de impostos, proteção patrimonial e paz, que é o que eu chamo de paz na hora de planejamento sucessório, são os 3 pilares que levam as pessoas, são os 3 principais motivos que levam as pessoas a procurar essa ferramenta de planejamento sucessório, de proteção patrimonial, de reorganização patrimonial da família. No final das contas, somados esses 3, eu gosto de 3 pilares, que se você coloca um prato em cima de 3 pilares, você tira um pilar desse prato, cai. Tá? Então, para que servem esses 3 pilares? Para sustentarem o bem mais precioso das pessoas, aquele que você não compra na farmácia, aquele que mais falta para nós, que é tempo. Se a gente pudesse vender tempo, se a gente pudesse garimpar tempo, quem conseguisse fazer isso primeiro ia ser o primeiro trilionário do mundo. Todo mundo ia querer comprar tempo. Então, a gente não tem tempo. Então, quanto mais tempo a gente puder não perder, melhor. Não é verdade? O que eu falo de tempo? A gente pode não perder tempo com discussões na família com relação à herança, a gente pode não perder tempo com burocracia, a gente pode não perder tempo trabalhando para pagar os impostos que são cobrados em grande valor com relação à transmissão. Então, quando você pensa na quantidade de tempo que você vai deixar de gastar, ou que melhor, os seus filhos, seus netos vão deixar de gastar com todas essas coisas que são inerentes à inércia, né? A inércia de não fazer, quer dizer, eu não vou fazer nada, vou deixar meu patrimônio no meu nome e na hora que eu faltar, meus herdeiros que se virem. Você não está entregando para eles outra coisa senão um problema para resolver. Se todos nós queremos o melhor para os nossos filhos, eu
presumo que sim. Todo mundo que tem filho, pô, não é possível que vocês não queiram o melhor para o seu filho. E você vê uma solução para, principalmente na tua falta, ele ter algo, um alento, né? Você não vai fazer? Não é possível que você não faça isso. É claro, é complexo, nem toda relação familiar é tranquila, tem outras questões envolvidas. Mas eu chamo de paz, porque você dá um pouquinho mais de condição. Você entrega meio que um presente ali para os seus herdeiros, como se fosse um ato de amor ali para os seus herdeiros. Tirando essa parte toda emocionada, eu queria saber, até agora, vocês estão tranquilos? Tem alguma pergunta aí que a gente teria que responder de tudo que eu falei? Essa parte mais introdutória? Está tudo certo? Adriana, nós temos perguntas, Adriana? Não, Mi, ninguém levantou a mão e no chat também não tem nenhuma pergunta. Não, tá bom. Ok, doutor. Tá tão peraí, esclarecedor. Só um minutinho, Michele, tem uma pergunta do Dr. Cláudio Cândido. Ok. A hold é interessante caso a pessoa queira transferir os bens da família para produzir renda com incidência menor de impostos? Pois não, doutor Cláudio. Obrigado pela pergunta. Deixa eu ver aqui. A hold é interessante caso a pessoa queira transferir os bens da família para produzir renda com incidência menor. Perfeito, exatamente isso que eu estava falando com relação a um dos pilares da hold familiar, que é a poupança de impostos. Então, quando você passa a gerir o patrimônio da família dentro de uma pessoa jurídica, a lei te dá alguns benefícios. Eu vou aproveitar que a pergunta foi com relação à incidência de impostos e dar aquele exemplo que eu falei que eu ia dar mais adiante. Imagine que eu comprei ali atrás um imóvel e eu gastei lá 100 mil reais. Legal, vi uma pergunta aqui da Tatiana, também já te respondo, tá bom? Então, imagine que eu comprei um imóvel lá atrás e eu gastei 100 mil reais daquele imóvel. Aí teve uma baita valorização no decorrer dos anos e eu resolvo vender esse imóvel agora para aproveitar o lucro dele. Esse imóvel é vendido por R$1 milhão. Então, nós temos uma diferença aí de R$900. Pô, bacana. Eu lucrei 900 mil. Quem gosta muito disso também é o fisco. O fisco fala, que bacana que você lucrou 900 mil. Eu quero um pedaço. E esse pedaço chama Imposto de Renda sobre Ganho de Capital. O imposto de renda sobre ganho de capital, ele deve ser pago, eu estou falando tudo assim, regra geral, existem as exceções e tal, mas na regra geral, você paga esse imposto na base de 15% sobre o lucro da venda. Então, 15% sobre 900, 135 mil. Segura esse número aí. Agora, se eu fizer a venda pela pessoa jurídica, se eu resolver vender esse mesmo imóvel, que valorizou no decorrer dos anos, e eu vender pela pessoa jurídica, eu posso dizer para vocês o seguinte, a regra da venda pela pessoa jurídica é que o imposto incida sobre o valor da operação e não sobre o valor do lucro imobiliário. Isso desde que a empresa esteja trabalhando no regime do lucro presumido e que os imóveis estejam devidamente classificados na contabilidade da empresa como mercadoria. E que dentro do objeto social da empresa seja permitido, haja uma permissão societária, estatutária, de que a empresa possa vender imóveis próprios. Se tudo isso estiver presente, você tem direito de pagar uma alíquota de impostos de 6,7% sobre o valor da operação. Já vou falar quais são esses impostos. Mas 6,7% sobre o valor da operação de R$1 milhão dá 67 mil. Lembra daqueles 135 mil reais que você gastou porque vendeu um imóvel na pessoa física? Olha a diferença para vender pela pessoa jurídica. Eu acho que um exemplo como esse deixa escancarado como uma lei incentiva a venda de imóveis pela pessoa jurídica, em detrimento da pessoa física. Agora, com relação aos impostos que incidem, é uma conjugação, não é um imposto de renda sobre ganho de capital que incide, é uma conjugação do contribuição sobre o lucro líquido, CSLL, do imposto de renda pessoa jurídica, PIS e COFINS. Esses 4 impostos
somados, né, contabilmente somados, geram esse total de 6,7%. De novo, estou falando aqui de uma empresa no lucro presumido, que tem os imóveis devidamente classificáveis, não como ativos, mas como estoque, e que tem a permissão estatutária. Então, assim, é complexo essa parte, mas serve para deixar claro que a incidência de impostos ela é menor, ela pode ser muito menor. Você vê, já menos da metade aqui nesse exemplo que eu dei para vocês. Agora, imagina isso num ambiente de vários imóveis. E com essa conclusão, eu chego na pergunta da doutora Tatiana Amaral. Ela perguntou aqui se o procedimento, se a holding familiar, ela é possível só para quem tem muitos bens. Não precisa ter muitos bens. É claro que todos os bilionários do Brasil têm holding. Aliás, eles têm algo, talvez, a holding num nível, num patamar completamente diferente. Dificilmente essas pessoas têm os bens em seu próprio nome, porque elas já estão acostumadas a fazer a gestão com a menor carga tributária possível. Mas não à toa que eles são bilionários. Agora, você não precisa ser bilionário nem milionário para você ter uma holding familiar. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma estrutura de meia casa. Meia casa. Era uma casa que há anos atrás foi objeto de partilha. Então, metade da casa era do pai e a outra metade era dos 2 filhos. E aquele pai, ainda traumatizado pelos custos que ele teve com o inventário, não queria fazer com que os filhos tivessem que pagar mais uma vez aqueles custos se ele faltasse. Então, ele procurou e nós fizemos uma holding de metade daquela casa. Então, depois de toda a estratégia montada e aplicada, a empresa passou a ser a proprietária de metade do imóvel, enquanto que a outra metade continuou sendo dos filhos que já tinham recebido. Lá na frente, se eles quiserem constituir outra holding, cada um deles, aí vai ser encabeçada por esses filhos propriamente falando. Então, sua pergunta, doutora Tatiana, é exatamente isso. Não precisa, pode ser para meio bem, tá? Tudo vai depender do quê? De uma conta que se faz, de uma estratégia que se monta, de uma apuração de qual o benefício que se traz para os adeptos dessa ferramenta. E, de novo, não é só poupança de impostos, é por proteção também. De repente, aquela família teria uma atividade econômica saudável. Eles são empresários, eles tinham uma atividade econômica saudável, não tinham dívidas, mas eles estavam com medo de lá na frente estourar alguma coisa e recair diretamente no patrimônio das pessoas físicas. Gostariam de ganhar uma camada de proteção. Tá? É muito importante falar que, nesse caso especificamente, e aqui eu peço a licença para fazer um comentário, não havia dívidas. Porque se houvessem dívidas, aí a gente entra naquela discussão muito polêmica da blindagem patrimonial. Coisa que eu realmente peço, assim, eu luto muito contra, porque é justamente aquilo que os tribunais não veem com bons olhos. A gente vê muitas decisões que tratam blindagem praticamente como um crime, e não deixa de ser verdade, que muitas vezes acaba fraudando os credores de uma forma, se não legalmente criminosa, mas moralmente criminosa. Então, é algo de se batalhar para se afastar dessa questão da blindagem patrimonial. Lá atrás, quando esse conceito de blindagem surgiu, comercialmente falando, era um nome muito bom, né? Porque você pensa em blindagem, você blinda teu carro, você está livre de assalto. Só que temos que lembrar que blindagem, dependendo do calibre da bala, não resiste. Então, não sei, eu particularmente respeito quem gosta, acho legítimo, mas eu não gosto, eu não gosto muito do termo, tá? Para dizer assim, é uma opinião própria minha, que eu acho que pode levar as pessoas à ilusão de intransferibilidade, de inatingibilidade do patrimônio, e não é legal isso. Você acaba criando uma ilusão na pessoa e depois quem vai pagar o pato por isso é você mesmo, né? Quer dizer, você me vendeu uma ideia e agora, atingir meu patrimônio, não estava blindado? Estava, blindagem. Pega um carro blindado,
e dá uma batida nele com o ônibus. Quero ver se vai sobrar algum pedaço da blindagem. É mais ou menos essa comparação que a gente pode fazer para dizer que blindagem não significa que os bens ficam inatingíveis, né? Doutor Cláudio fez mais uma pergunta aqui para mim. Eu já estou tomando a iniciativa aqui, tá bom, doutora Michele? Você me desculpa. Fica à vontade, doutor, à vontade. Tá? Mas a ideia é essa, gente. Se vocês quiserem também chamar a palavra, quem estiver participando, quiser chamar a palavra para fazer algum comentário, fica à vontade também. A gente está aqui para fazer um bate-papo. Como eu falei, nós vamos ficar aqui conversando um bom tempo. Eu não gostaria de ficar 1h30, 2 horas ouvindo a minha própria voz. Não acho nada agradável, nem eu gosto. Imagina vocês aí desse lado escutando minha voz tanto tempo. Daqui a pouco vocês estão dormindo aí, o pessoal, principalmente que não aparece com a imagem, aquela história de matar a aula, né? O cara deixa a imagem lá, põe no mudo e vai embora, vai jogar bola. Um exemplo de economia de impostos aconteceria no caso de renda de locação desses imóveis, confere? Perfeito, doutor. É o outro benefício tributário que as empresas com essa característica permitem, né? Se você aluga, aí vamos fazer o exemplo, né? Aquele imóvel lá que eu ia vender, não vendi. Porque esse imóvel me rende, na minha pessoa física, 10 mil reais por mês. Pô, bacana, um baita aluguel, 10 mil reais por mês. Só que como eu recebo na pessoa física, eu tenho que emitir o carnê-leão todo mês, aquela guia, e pagar imposto de renda, de 27,5%. Então, R$ 2.750 por mês eu deixo no governo. Se você fizer essa conta durante o ano todo, dá um total próximo aí de R$ 33 mil de imposto que você paga por ano, apesar de você ganhar 120. Você ganha 120, mas só que você paga 33 para o governo, porque você aluga o imóvel em nome da pessoa física. Agora vamos fazer essa comparação com as mesmas ressalvas que eu fiz de regime tributário, regime contábil, classificação contábil na pessoa jurídica. A pessoa jurídica que aluga o imóvel vai receber aquilo de receita. E após a receita ser recebida, a soma dos aluguéis vai atingir uma alíquota de 11,7%. Então, daqueles 120 mil reais que eu contei que eu recebia por ano, do aluguel daquele imóvel, e na pessoa física eu gastava 33 mil reais por ano de impostos, na pessoa jurídica eu vou gastar 14 mil de impostos por ano. Pô, é uma diferença de 19 mil. Não é tão grande assim em valor, mas eu acho importante. Eu acho que 19 mil reais você consegue gastar com manutenção do imóvel, por exemplo. Consegue trocar uma telha ali, pintar a casa, acho que é bacana, né? Ou então faz uma viagem no final do ano, por que não? Espero, depois que acabar essa pandemia, vai fazer uma viagem no final do ano com isso. Deixa eu ir pela ordem aqui. Tem o doutor Marcelo com a mão levantada e a doutora Nicleide Montresol. Depois tem outra, da doutora Tatiana Amaral. Doutor Marcelo. Boa tarde, doutor Diogo. Boa tarde a todos os participantes. Doutora Michele. Doutor Diogo, eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito da blindagem, né? Gostaria de trazer aqui para a nossa discussão uma questão hipotética aqui. Então, imaginemos que alguém passou com uma moto aqui na minha rua. Imaginemos que essa holding familiar seja composta por membros que compõem a sociedade de uma empresa, né? Diante de uma sentença trabalhista condenatória, essa empresa tem a sua personalidade jurídica desconstituída no momento da execução. E aí, o exequente descobre essa holding composta com as mesmas pessoas que compõem a sociedade da empresa. Como o tribunal tem julgado esses casos? Bom,
Primeiro, a moto é sintoma de home office, né? Na minha casa passa o carro do ovo, o óleo usado, passa o pessoal vendendo Yakult. Então, é verdade. isso é sintoma de você trabalhar. Hoje, por acaso, eu estou fazendo algumas gravações para o canal, então eu estou aqui no escritório. É por isso que eu estou... Não acredite que eu só me vesti para fazer a palestra, tá? Eu estou no meu escritório porque eu vim fazer gravações. Não teria nenhum problema. Né? Hoje eu vim para o almoço, doutor, e acabei ficando para a palestra. Ah, que bom, que bom, que bom. Mas tudo vai depender de uma pergunta muito simples. Quando? Quando você constituiu essa holding? Essa holding foi constituída anos antes da existência desse processo. Então, a gente está falando de um caso, não é hipotético. Né? Nesse caso, realmente, a holding foi constituída anos antes dessa reclamação trabalhista, e a reclamação trabalhista tem alguns aspectos. Né? E quando que os imóveis da família foram entregues para a holding familiar? Também anos antes da existência da reclamação trabalhista. Agora, outra pergunta. Como esses imóveis foram entregues? E como que essa participação dos sócios foi recebida? Eles simplesmente entraram na sociedade integralizando o capital, ou eles receberam essas cláusulas não. Eles receberam essa participação societária com cláusulas de proteção? Receberam como cláusulas de proteção. Se eles receberam com cláusulas de proteção, e eu já vou listar, cláusulas de proteção são as cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade, e tem outras cláusulas, mas vou me limitar a essas três, principalmente a impenhorabilidade. Muito dificilmente, porque o direito não é uma ciência matemática, né? Então nem sempre nem nunca, mas assim, quase dificilmente a Justiça do Trabalho vai descaracterizar essa operação, a não ser que ela entenda que por exemplo, que o trabalho foi realizado, já existia esse débito com o trabalhador antes da criação dessa empresa, enquanto havia aquela ilicitude pelo não recolhimento de uma verba salarial, aí ele percebe que a empresa foi constituída, que os imóveis foram entregues para essa empresa, que serviram para não pagar os seus encargos trabalhistas. Se ele entender que houve abuso do direito que a lei concede para concentração de patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, aí pode ser que ele desconstitua a cláusula de impenhorabilidade. Agora, é que tem muito "se" nesse caso, né? Mas tentando falar com a menor quantidade de "esses" possível, se a gente pensar que vamos imaginar a situação perfeita. A empresa foi constituída, entregaram os imóveis, no segundo momento vieram os herdeiros e compuseram essa sociedade por meio de doação com essas cláusulas de impenhorabilidade. Anos depois foi aberta uma reclamação trabalhista e aí na hora da execução a empresa não paga, né? Não paga o valor, está em execução trabalhista, o advogado da outra parte pede lá reconhecimento de grupo econômico, desconsideração de personalidade jurídica. Ao seu favor, você vai ter essa questão da impenhorabilidade das cláusulas. Olha, essas pessoas que são sócias dessa empresa devedora, reclamada, elas só são sócias daquela holding porque elas receberam a participação com cláusula de impenhorabilidade. Não há por que quebrar essa cláusula que tem a sua proteção prevista na legislação ordinária, na legislação mais forte que nós temos no nosso país. Tá? Então, em tese, a resposta à sua pergunta... Resposta de pergunta de holding nunca é simples, porque envolve um monte de aspectos. Eu costumo dizer que a holding ela é praticamente um tratamento homeopático, porque ela vai pegar cada imóvel em específico e vai analisar o caso a caso.
Então, existem respostas gerais, como essa que eu estou tentando transformar em geral, mais ou menos específica para a sua pergunta, mas, regra geral, essa empresa, se eu considerar esse desenho que eu fiz para você, ela não vai ser afetada. Pode ser afetada? Pode. A gente tem cada decisão escatológica absurda. Por isso que eu esse caso hipotético eu coloquei aí a Justiça do Trabalho, né? Porque às vezes a gente acha umas sentenças aí baseadas no direito de achar do juiz, né? Mas por isso que existe o segundo grau de jurisdição, a gente pode depois recorrer, aí tem que batalhar, como bons advogados, a gente tem que ser ativo nos tribunais para falar, olha, não, peraí, tem aqui, ó, cláusula de proteção, não pode, porque senão aí vai tudo por água abaixo, né? Não vou falar que nunca vi algo do tipo, já aconteceu, mas, assim, no final das contas, é aquele prato que fica sobre os três pilares que eu falei. O devedor ganhou tempo. Se ele não usou esse tempo a favor dele para juntar o dinheiro para pagar essas dívidas, aí ele pediu também, né? Porque blindagem não é infalível. E o ponto 50, a bala ponto 50, normalmente tem o símbolo da Justiça do Trabalho ali na frente. Pode ter certeza que o problema normalmente vem dali. E problema no sentido de problema para quem acha que está livre de ter que pagar dívidas. A holding familiar não é remédio para quem não quer pagar dívidas. A holding familiar não é remédio para quem quer ocultar patrimônio. Existem vários mecanismos para combater abuso de direito no nosso ordenamento jurídico. Um deles é o mencionado aqui pelo Dr. Cláudio, que é a desconsideração de personalidade jurídica, desconsideração inversa de personalidade jurídica, pode ser utilizado, claro que sim. Claro que tem que ser analisado caso a caso. Tá bom, doutor? Ótimo, doutor. Muito obrigado pela explanação. Imagina, que isso. À disposição. Bom, a doutora Nicleide, e obrigado, viu, doutor Cláudio, pela participação aí na resposta. Assim que eu gosto, todo mundo participando, a gente fazendo uma troca de ideias aqui, que longe de mim querer achar que eu sei mais do que vocês. Pelo contrário, eu estou sempre aprendendo. 10 anos aqui fazendo palestras, eu estou sempre aprendendo sempre alguma coisa com os casos práticos que o pessoal traz. Tem gente que não gosta muito de responder caso para eu não, eu adoro, porque aí é sempre um caso novo, né? Você vai falar, nossa, aquele advogado uma vez contou para mim, às vezes eu fico eu viro e falo, passa o número do processo que eu quero olhar. Isso que é interesse mesmo. Né? Doutora Nicleide Montresol perguntou, seria uma alternativa mais barata que o testamento? Eu não acho só mais barato que o testamento, eu acho mais completo que o testamento. Porque o testamento, ele resolve 50% do problema, mas não resolve 50% do problema também. Então, dependendo da ótica que você observe ali o testamento, a holding familiar é muito mais abrangente. Você pode fazer a sucessão completa pela ferramenta da holding familiar. Imagina que você tem lá uma família, marido, mulher e 2 filhos. Você tem 3 imóveis naquela família. Você entrega aqueles imóveis para aquela empresa. O pai e a mãe decidem quais serão as regras para que os filhos possam usufruir daqueles imóveis, dos frutos daqueles imóveis no futuro. Imprimem ali cláusulas de incomunicabilidade para que os imóveis nunca saiam do núcleo da família e, ao mesmo tempo, eles saem da sociedade. Lá na frente, os pais saem da sociedade, deixando a gestão da empresa apenas por intermédio do usufruto deles, então eles saem da sociedade virando apenas usufrutuários daquelas cotas de participação societária. Nominalmente, o quadro societário se apresenta com os 2 filhos, o patrimônio da empresa detém aqueles 3 imóveis, mas quem manda na empresa, quem detém o poder de decisão sobre a empresa e sobre os bens daquela empresa são os pais, que nunca vão depender dos filhos para fazer nada com os imóveis. Porque quando eles entregaram a participação societária para os filhos,
eles conversaram com os filhos aceitaram, olha, isso é uma ferramenta de sucessão, quando nós não estivermos mais aqui, vocês não vão ter nenhuma necessidade de fazer inventário até, pelo menos desses imóveis, vai ter que fazer inventário do dinheiro em conta corrente, se tiver ultrapassado o limite, de alguma aplicação que surge depois do falecimento, pelo menos desses imóveis já está resolvido. Então, é um benefício para vocês. E aí eles assinam um contrato com cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade, imperioridade, usufruto vitalício e até de reversão, né? Existe essa cláusula de reversão, que é aquela coisa, estou doando para você, mas se a ordem natural das coisas, da vida se inverter e você for primeiro que eu retorno a propriedade para mim e eu decido para quem eu dou depois. Essa é a cláusula de reversão em caso de sobrevivência superveniente. Então, essa talvez seja uma cláusula muito importante. Então, ao meu ver, não só a holding é uma alternativa mais barata, como ela é mais abrangente, mas ela também é mais barata porque ela evita o inventário, né? O inventário é muito caro, né, gente? Então, a gente não sabe quando vai ser aberto o inventário. Hoje, o inventário custa no mínimo 4% do valor do Monte Mora, ali, né? Da herança. Mas já existe, isso eu estou falando do estado de São Paulo, mas já existe uma autorização do Senado, é uma resolução de 92 que permite que os estados legislem uma alíquota de até 8%, de 2% a 8%. E tem alguns estados que têm uma tabela gradativa de 2% a 8%. No estado de São Paulo, o ano passado, foi tentado aumentar, houve um projeto de lei do PT para aumentar essa alíquota com a justificativa de se pagar os custos aí da crise econômica gerada pela pandemia do Covid. Esse projeto de lei está na gaveta lá, está parado, mas hora ou outra aí sempre aparece eu estou falando do último que surgiu, mas sempre aparece hora ou outra um. E existe uma carta assinada por um órgão chamado CONFAS, que é um órgão que reúne os presidentes, os superintendentes das secretarias de fazendas estaduais do país, mais o Ministério da Economia, recomendando para o Senado aumentar a autorização legislativa para até 20% no valor da alíquota de imposto sobre herança. É assustador isso. Principalmente quando você percebe que, olha, hoje pode ser ruim, mas amanhã pode ficar bem pior. Existem alguns cálculos que se faz que a herança, para ser recebida completamente, quer dizer, para sair do nome do falecido, para chegar para o meu nome, depois para eu poder vender aquele imóvel e poder usufruir do lucro, né, do dinheiro, para poder liquidar aquele patrimônio herdado, vai fazer com que eu pague até 40% do valor daquele patrimônio. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Assim, é muito dinheiro para... Eu não sei, eu acho muito caro. Eu particularmente, eu acho muito caro. E eu acho que se existe uma ferramenta que é um benefício fiscal, que é um incentivo a pagar menos imposto, por que eu vou deixar para lá? Ou melhor, por que eu vou seguir o caminho do testamento que me resolve metade do meu... Só resolve metade do meu problema. Não resolve o outro. Ah, Diogo, você é contra o testamento? Eu não. Longe de ser contra o testamento. Cada um sabe o que faz. Mas eu acho que existe um caminho completo, abrangente, e um caminho incompleto e limitado, que é o caminho do testamento. Essa é a minha opinião, respeito às opiniões diversas e gostaria até de ouvir, se estiverem por aqui. Tá? Espero que eu tenha respondido, doutora Nicleide. Qualquer coisa, complemente sua pergunta, tá bom? Doutora Tatiana Amaral, o que poderia fazer parte desta holding? Exemplo, bens móveis e imóveis? Sim, pode fazer parte da holding. Normalmente as pessoas colocam na holding aquilo que elas declaram no imposto de renda delas, tá? Então, é isso que pode fazer parte da holding. Pode ser integralizado em pagamento. Tudo que pode ser avaliado pode ser integralizado em capital social. Esse objeto de integralização de capital social numa empresa pode ser
entregue para as holdings familiares, das empresas. Então, até mesmo, de repente, uma pergunta que pode ter surgido aí, uma empresa pode ser integralizada para a holding? Pode, eu só não faria isso, porque você vai acabar gerando um risco de contaminação, né? Para que você vai fazer isso? Você está fazendo uma estrutura para proteger o teu patrimônio. Aí você vai misturar uma empresa que, por si, já é um risco, ser empresário já é um risco, vai misturar com o patrimônio da família para quê? Então, deixa a empresa lá, resolve os seus problemas, deixa aquela empresa só para gerar a tua receita. Se precisar depois, faz a transferência da receita lá para a pessoa jurídica, não tem problema nenhum. Mas da holding, nenhum problema. Mas deixa as duas coisas separadas, deixa elas protegidinhas. Uma empresa só para concentrar o patrimônio, uma empresa só para fazer a atividade empresarial da família. Tá? Essa é a minha opinião, pelo menos. Doutor Daniel Souza perguntou aqui, é a tributação da importância que depois vai para a pessoa física participante da holding? Eu acho, doutor, que você está me perguntando a respeito da distribuição de lucros. Se for isso, a distribuição de lucros não é tributada, pelo menos desde 88, se não me engano. Então, é essa uma das grandes sacadas da holding familiar. De repente, ela recebe ali o dinheiro da venda de um imóvel, aquele 1 milhão menos 67 mil que eu contei para vocês, e o sócio, o detentor da maioria do capital social, o patriarca, a matriarca da família, decidem distribuir aquele lucro para a pessoa física. E aquele lucro vem para a pessoa física sem incidência de impostos. Mas tem a instrução normativa da Receita Federal dizendo que isso pode ser considerado renda. Tá bom, gente. Aí nós estamos tratando de um órgão fiscal que, claro, sempre vai querer morder um pouquinho mais, mas a lei a lei vigente diz que não incide imposto sobre distribuição de lucro. Hora ou outra a gente vê umas notícias assim assustadoras de que estão querendo tributar a distribuição de lucros novamente, o que eu acho um tiro na cabeça do pequeno empresário. Se você faz um negócio desse, o pequeno empresário, imagina nós, advogados, nós já pagamos os impostos no recebimento dos nossos honorários. Ainda depois que a gente quer pegar esse recebimento, o que sobra, distribuir um lucro para que a gente possa fazer as nossas coisas, pagar nossas contas, sei lá, usufruir do dinheiro, como é o nosso direito, ainda tem que pagar mais imposto, pelo amor de Deus, né? É para sufocar de uma vez, né? Para a gente não fazer mais nada nessa... Então, acho que, não sei se a resposta era isso mesmo que o doutor estava perguntando, mas pelo menos eu interpretei dessa forma. Falei para vocês, eu estou aqui no Instagram, mandar um abraço aqui para Miriam Pancioli, mandou uma mensagem para a gente, para todo mundo que está por aqui também. Daqui a pouquinho eu vou ter que encerrar o Instagram, viu, gente? Porque o Instagram só permite ficar 1 hora, mas depois eu volto aqui para vocês continuarem acompanhando. Muito bem, pessoal. Obrigado essa parte aí. Acho bem bacana quando a gente começa a falar de dúvidas, porque é o que mais acontece. Né? Não adianta também começar a lançar um monte de informação aqui e daqui a pouco, puxa, todo mundo foi embora sem entender aquilo que realmente está doendo neles ali. Uma pergunta muito recorrente também é como que a gente começa uma holding familiar? Né? Como é que a gente começa? Como é que eu começo a desenhar uma estratégia de holding familiar? Primeira coisa, você tem que escolher, você tem que saber quem é a família. Então, você desenha a família ali no papel. Quem é o chefe da família? Quem é a detentora ali do poder de decisão? No nome de quem estão os imóveis? Depois que você coloca tudo isso no papel, você calcula quanto que vai custar para abrir a empresa. E para abrir empresa hoje em São Paulo, você não gasta, vou falar R$300, muito, tá? De taxas. Você não gasta mais do que isso. De taxas. Mesmo com o motoboy incluído aí. Mas para você entregar imóveis para a empresa, você pode ter que pagar o ITBI. Mas, em regra, já falei, você não paga o ITBI. A regra do ITBI, para explicar para quem não conhece, é o seguinte. Você deve pagar o ITBI na transmissão de bens imóveis. Né?
Eles falam em ter vivos, mas eu acho até, de certa forma, inadequado, porque a empresa pode também ter que pagar ITBI, mas ela não está viva, né? Então, mas acho que é um nome que foi herdado de muito tempo atrás. E, de qualquer forma, ITBI é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Esse imposto é um imposto municipal, ele deve ser pago quando há a transferência de um imóvel de uma pessoa jurídica, perdão, uma pessoa para outra, independente se é jurídica ou física. Na Constituição, existe a regra seguinte, que quando você transferir imóvel em integralização de capital social, quando você aumentar o capital social de uma empresa com o valor desse imóvel, você não paga ITBI. Tá? E na legislação do imposto de renda, é muito importante você saber disso, porque a legislação do imposto de renda permite que o valor atribuído ao imóvel dado em pagamento de capital social seja o valor histórico. O valor que é declarado, o valor histórico. Lembra que eu dei o exemplo? 100 mil reais. Eu poderia integralizar, eu posso e devo integralizar aquele imóvel que eu comprei anos atrás por 100 mil reais, pelo valor histórico de 100 mil reais em pagamento de capital social. Se eu faço isso, se eu não faço isso, eu corro o risco de ter que pagar imposto de renda sobre ganho de capital, porque eu faço uma transferência de titularidade daquele imóvel, mesmo que se eu aumentar, não, sofreu uma valorização, eu vou colocar por R$500 mil. Tá bom, você vai pagar imposto de renda de ganho de capital de 400 mil. Quem lucrou aí? Ninguém, porque você transferiu de um bolso para o outro. É muito importante. Então, você faz essa transferência pelo valor histórico do imóvel e não pelo valor de mercado ou por qualquer outro valor que seja. Existem muitas discussões em torno disso. ITBI, para mim, é o que mais faz meus cabelos brancos aparecerem nessa história toda. Existem situações em que o ganho pelo não pagamento de ITBI é tão irrisório perto de toda uma estrutura que eu até falo, olha, não, paga o ITBI, porque você, já que você está procurando os 3 P's, mas você está procurando tempo, você não vai perder tempo com discussão de ITBI lá na frente. Por quê? As prefeituras, em geral, elas estão quebradas. Em geral, elas precisam arrumar um jeito de arrecadar. Tem dificuldade com a própria autorização legislativa local para isso. Então, muitas vezes, as procuradorias, ao ver o pedido de isenção de imposto, negam. E aí obrigam a pessoa a ir na justiça para fazer valer o direito delas, que é constitucional, esse direito de isenção. Só que o ir para a justiça envolve dinheiro, né, para as pessoas. As pessoas, eu vou ter que pagar um advogado para ir e tal. Quanto que custa? Vai custar 10 mil de TBI para discutir um negócio que eu não sei nem se eu vou ganhar. Então, é esse tipo de medo que as prefeituras contam que as pessoas vão ter para pagar um imposto. Tá? Então, é só um exemplo de como que essa questão do ITBI é tormentosa. Então, quando você integraliza, você faz o pagamento do aumento do capital social com o imóvel, você deve fazer pelo valor histórico do imposto de renda, para não gerar ganho de capital. Aí você tem o direito também da isenção do imposto municipal do ITBI, mas você precisa ir lá na prefeitura. A prefeitura é o seguinte, olha, de acordo com de acordo com a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e até mesmo a legislação orgânica, eu tenho direito à isenção desse imposto. Você, por favor, me dá a guia zerada e a certidão precária, ou me conceda a isenção do imposto? A prefeitura, pois não. Ou ela fala não e vai procurar seus direitos, ou então ela te concede, mas ela fala assim, olha, daqui 3 anos eu vou até a sua casa, vou mandar uma correspondência para o teu endereço, você vai ter que demonstrar para mim que você atingiu os requisitos para ter direito a esse benefício. E é todo um processo administrativo que é envolvido. Então, é toda essa análise que é feita antes de começar mesmo uma holding familiar, para até poder indicar para a família, pague ou não pague o imposto. Você vai ter um benefício de tanto em valor, mas mais ainda de benefícios que não são valoráveis, assim, que é a questão da proteção, a questão da manutenção dos bens dentro do núcleo da família, de evitar que, por exemplo, você passe os bens para os seus herdeiros e lá na frente, depois de ter recebido, aí puxando a pergunta do Dr. Marcelo para a prática, depois de ter recebido
a participação societária com cláusula de empenhorabilidade. O filho vai lá e abre uma empresa, se enrola, não sabe administrar direito, entra numa dívida e vai atrás do patrimônio que ele recebeu na holding familiar? Não, vai estar protegido. Por quê? Quando as famílias, quando os pais doam a participação, e é por meio de doação mesmo, vocês podem até me perguntar, pode ser feito por venda? Se tiver contrapartida, pode, senão vai ser simulação, tá? Então, vamos falar de doação. Quando os pais doam essa participação societária para os filhos, eles devem ser acompanhados de cláusulas, é indispensável, tá, gente? Cláusulas de impenhorabilidade, incomunicabilidade, inalienabilidade, reversão e usufruto vitalício. Eu já falei para vocês aqui que a cláusula de impenhorabilidade evita que quaisquer ordens judiciais, constrições, acabem recaindo sobre as cotas de participação da empresa. A cláusula de incomunicabilidade, ela é importante porque, de repente, o filho, a filha se casa e como o IBGE é mesmo que disse, não sou eu que estou dizendo, 1 em cada 3 casamentos acabam em divórcio no Brasil, isso pode acontecer. Então, quando você imprime cláusula de impenhorabilidade na doação dessas cotas, havendo um problema no casamento, entrando nessa estatística, essa cota não vai ser objeto de partilha. Então, isso protege o patrimônio dentro do núcleo da família. E a inalienabilidade, o impedimento de vender essas cotas, evita que lá na frente, por algum motivo, qualquer motivo que seja, falta de administração, precisando de dinheiro, um filho venha querer vender as cotas, querer sair da sociedade vendendo as cotas dele, obrigando o pai ou o outro irmão a comprar as cotas. Não pode. Quem tem o poder de decisão são os pais, o pai e a mãe. O filho quiser vender, ele vai ter que pedir autorização, ele vai receber um não e vai chorar embaixo do travesseiro. Lógico que o pai e a mãe não vai deixar ele desamparado, mas o poder de decisão tem que ficar nas mãos dos pais. Muito importante essa cláusula por causa disso. A de reversão já expliquei para vocês. E o usufruto vitalício, ele é muito conhecido, mas vale a pena reforçar que o usufruto vitalício, ele transfere a nua propriedade da cota para o filho, entra como sócio da empresa, mas mantém com o doador o direito de receber os frutos, de usar aquela cota enquanto ele estiver vivo. Isso é muito importante, pela questão da manutenção do direito, do poder de decisão em cima dessas cotas que são doadas. No mundo ideal, a empresa, a holding familiar, ela começa com esse estudo, que eu contei para vocês, depois passa para a abertura da empresa, passa o seguinte, a entrega dos imóveis para a empresa, paga o imposto ou não, pede isenção ou não, entra com processo administrativo ou não, judicial ou não. Depois, enquanto isso, os herdeiros ingressam na sociedade, eu digo todos os herdeiros, tá? Não vai deixar herdeiro de fora para lesar legítima aí. E depois eu quero ver. Todo um trabalho ido por água abaixo por causa de não, aquele lá não merece muito, eu tenho filho fora do casamento, não vai nessa, não. Aí, nesse caso, o remédio não é para você, tá? O remédio não é a holding familiar para você. Você vai ter problema lá na frente e vai gastar mais do que você imaginou, de tempo, dinheiro e tudo. Mas, entrando os herdeiros por meio de doação, os herdeiros passam a ser os detentores de 100% do capital social, só que o usufruto de 100% desse capital social é devido aos pais, os fundadores dessa empresa. E por fim, as matrículas desses imóveis saem todas com o nome da pessoa jurídica. Quando os pais faltarem, eles não vão ter mais aquilo declarado no imposto de renda deles, está extinto o usufruto e a empresa vai poder ser gerida pelos filhos livremente. Se eles quiserem dividir a empresa, cada um sai para o seu lado, para fazer a gestão do seu patrimônio, eles podem. Se eles quiserem abrir uma holding para cada um e depois absorverem metade daquela holding que os pais criaram para eles, eles podem. Se eles quiserem transformar aquele patrimônio em água e receberem aquele dinheiro pela empresa, pela pessoa jurídica, pela holding familiar, e depois distribuírem aquilo em lucro para eles, podem também, mas isso depois. Então, é o melhor dos mundos para uma holding
familiar. Eu vi uma pergunta aqui do doutor Cláudio. Ele fala o seguinte: outra economia na constituição da holding é que o contrato social dispensa ou outorga de escritura de transferência de imóveis. Muito bem, doutor, bem lembrado. É isso mesmo. Ou seja, o próprio contrato serve como instrumento para transferir a propriedade no cartório de registro de imóveis. Assim, não é necessário ter despesa com cartório de notas. Não é necessário ter despesa de cartório de notas para a escritura, o contrato público, a escritura de compra e venda, a escritura de transferência desses imóveis. Mas o custo com cartório vai ser necessário na hora que você for averbar o contrato social registrado na junta comercial, que tem força de escritura, na matrícula do imóvel. Isso é muito importante, porque eu vejo muita holding feita pela metade, que é quando simplesmente abre a holding, entrega os imóveis lá e tchau. Pô, faz o negócio inteiro, né? Você vai dar problema para eles ali depois, porque aí você não transmitiu o direito real, você precisa transferir o direito real da pessoa física para a pessoa jurídica, e a transferência do direito real de um imóvel é só pelo registro na matrícula, não tem... foi decidido, foi reafirmado, toda hora o STF fica reafirmando isso, mas as pessoas fogem, porque é custoso, né? Você tem que averbar o contrato na matrícula, mas seria bem mais caro se você tivesse que fazer essa doação, essa transferência por meio de doação escriturada. Teria que fazer uma escritura de doação, você ia pagar um valor super alto, depois pegar essa escritura e averbar na matrícula do imóvel. Então, a parte de averbação na matrícula do imóvel permanece, mas o custo de escritura é bem menor. Quer dizer, ao invés de você pagar 5, 6, 7, 8, 9 mil, sei lá quantos mil reais de escritura, você paga R$400 para registrar um contrato na junta comercial. Estou falando em números bem gordurosos, tá? A última que foi R$220 aqui que passou, comentando um caso próprio, né? Fiz um registro de contrato social aqui na Junta Comercial de São Paulo, custou R$221, foi o que gastamos. Então, muito melhor do que ir fazer uma escritura. E é bom, né, mencionar essa questão da força de escritura pública, porque o registro de um ato societário na Junta Comercial, ele tem força de escritura. Tem força de quando você pede qual é o justo título para justificar aí a transferência do imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica. O contrato social registrado na junta comercial. Mas precisa registrar. Não adianta assinar o contrato social e deixar na gaveta. Aí você não transferiu nada. Por quê? Mesmo que você assine o documento ali, que seja, em maio de 2021, mas só vai registrá-lo em outubro de 2027, só vai valer a partir de outubro de 2027. E até lá, talvez a lei tenha mudado. Por que isso? Porque a lei do registro do comércio só faz retroagir a data do contrato assinado até 30 dias da assinatura. Quer dizer, quando você assina um contrato social, uma alteração de contrato, você precisa apresentar para registro. A lei fala isso, apresentar a registro, ou seja, protocolar na junta comercial em até 30 dias. Se você protocolar na junta comercial até 30 dias, o registro retroage para a data da assinatura do contrato. Se você não fizer isso, vale a data do registro. Tá, gente? É bom observar isso na hora que vocês eventualmente estiverem discutindo alguma coisa a respeito. Doutor, eu não gostei, olha, achei bacana a holding, mas muito trabalho para mim, eu quero extinguir a holding, não quero mais isso aí. Posso fazer? Pode, sem problema nenhum. Uma pena, né? Vai voltar àquela situação. Mas a holding ela está sujeita à extinção como qualquer empresa. Tá? Como eu falei lá no começo, a holding é uma empresa conhecida pela atividade dela. Então, se os sócios acionistas estiverem de acordo, a holding pode ser extinta, ela pode ser liquidada. Aí tem que se observar também a regra de devolução do capital, né? Você tem que fazer um balanço específico para encerrar a holding, você tem que obedecer você deve observar também o valor pelo qual os imóveis vão ser devolvidos para os proprietários originários. Se você devolver por um valor diferente daquele valor que foi integralizado, você vai gerar ganho de capital. Então, é um prejuízo que você pode ter. E também tem essa questão com a prefeitura. Em regra, você não deve pagar o ITBI,
mas vai enfrentar aquela fila para pedir administrativamente o reconhecimento da isenção do imposto. Então, assim, é mais um trabalho. Praticamente, para extinguir uma holding, o trabalho é quase o mesmo de você montar uma holding. Então, quando alguém vier falar, não quero mais, tem que fazer de novo, vai ter que fazer o trabalho de novo. A engenharia reversa aí é tão trabalhosa quanto a engenharia natural. Agora, pode a holding resolver ser extinta avaliando os bens com valor de mercado e entregando esses bens para os sócios, até mesmo para os herdeiros pelo valor de mercado? Pode, você paga os impostos e faz isso. Às vezes pode ser interessante. Eu, particularmente, nunca vi alguém adotar esse caminho, porque quando a pessoa quer extinguir a holding, a única vez que eu vi essa situação acontecer, não foi única, não. Foi umas 2 vezes que eu vi a situação acontecer, mas não seguiram adiante, quando viram os custos, que a família estava brigando, os filhos estavam maltratando os pais. E aí ele falou, quer saber, eu não vou fazer mais nada disso para os meus filhos. Aí eu entro naquela parte da paz, quer dizer, você cria um negócio, você deixa lá preparado, aí por causa da briga do filho, quer saber, eu não vou fazer mais nada para ele, não merece mais, ele não é digno disso, então eu vou deixar para ele um inventário para ele resolver. Caramba, que castigo. Gente, a gente já está chegando aqui em 1h26 de exposição. Eu já estou ficando cansado de ouvir a minha voz. Vocês não têm nenhuma pergunta para fazer para mim? Puxa, de 2 uma. Quando um palestrante explica muito, as pessoas não perguntam, de 2 uma, elas não estão entendendo nada ou elas estão entendendo tudo. Eu estou com medo da primeira opção, gente. Ou vocês não entenderam nada, ou vocês estão entendendo tudo e eu estou brilhando hoje aqui. Eu vi uma outra pergunta da doutora Tatiana. Esses bens entram como patrimônio jurídico através do capital social, ao invés de dinheiro, colocar o patrimônio? Esses bens entram... Eu acho que a doutora fez essa pergunta durante uma explicação. A pessoa pode pôr todo o seu patrimônio na holding? Ah, legal. Essa última pergunta... Doutora, você pode me explicar essa sua primeira pergunta um pouquinho melhor? Porque desculpa, eu não entendi. Esses bens, eu não sei de que bens talvez eu estivesse falando, eu não lembro em que contexto que você fez essa pergunta para mim. Mas a pessoa pode pôr o seu patrimônio na holding? Pode pôr o seu patrimônio todo na holding. Talvez essa pergunta esteja sendo direcionada à questão da legítima. E aí eu falei lá atrás que a legítima ela precisa ser respeitada. Então, naquela situação em que os herdeiros depois são chamados a compor a sociedade, praticamente zero a chance de haver um questionamento da legítima, porque afinal eles estão sendo beneficiados por aquela estruturação, né? Agora, uma pergunta que eu faço, alguém aí é impedido de vender? Se você tem uma única casa e você tem que vender essa casa para você pagar o patrimônio, você vai ser questionado por lesão à legítima? Não. Você pode fazer o que você quiser com o seu patrimônio enquanto você tiver condições, se tiver capaz, for capaz de fazer isso. Então, ninguém vai te questionar se você quiser transferir o teu patrimônio inteiro para uma pessoa jurídica. Não existe nem lei que questione isso. O que vai ser questionado é se depois você colocar um herdeiro só na sociedade e deixar o outro de fora. Ou pior, você descobrir que você tem um filho fora do casamento, seja ele extraconjugal ou anterior ao relacionamento, e querer deixar ele de fora. Esse cara pode depois questionar a lesão legítima dele. Aí a gente vai entrar numa discussão aqui que é muito complicada, porque envolve noções de justiça e cada um vai ter uma noção. Você imagina, né? A pessoa descobre o seu pai depois de anos e descobre que ele foi fruto de um sonho de uma noite de verão, e aí depois de 30 anos ele descobre o pai que já tem uma família com 2 filhos, um de 15 e outro de 10 anos. Outra família, outra história, construiu um patrimônio ali com a atual esposa dele, mas ele é tão filho do cara quanto os 2 de 10 e de 15. E aí? O que faz? Vai construir uma holding para lesar esse patrimônio? Não é certo com ele. Mas e com relação aos herdeiros
dele, que ajudaram ele a construir esse patrimônio, será que é certo? Eu não estou aqui querendo fazer juízo de nada. Entre o legal e o moral, a gente está sempre discutindo isso, né? Mas é uma questão que envolve também a concepção de cada um do que é justo, né? Tem gente que, quando leva, não, que isso, nossa, é um absurdo, é falta de caráter. Se o cara, isso é problema do pai que resolveu pular cerca, tá tudo bem, é legítimo você pensar desse jeito. Mas e se, de repente, aparece lá uma pessoa, depois de 40 anos, e os 2, 3 filhos que ajudaram aquela família a construir um patrimônio comum, olha um cara chegando estranho e fala assim, agora tá vendo tudo que vai ser dado por vocês, vocês têm que dar um pedaço para mim. É justificável, o cara é muito pé da vida, porque eles não esperavam que eles iam ter um sócio, que eles nunca queriam ter um sócio. Pessoal? Voltou? Voltou, Acho deu que uma você deu uma travada. travada, mas acho que foi você que travou. É? Estamos te ouvindo perfeitamente aqui, doutor Diogo. De repente ficou travada, que eu falei, que isso, socorro aqui. A doutora Tatiana complementou aqui, então, esses bens entrariam através de integralização de cotas? Sim, entram por integralização de cotas. Não entram de outra forma. Você tem que aumentar o capital social da empresa e paga o aumento de capital social da empresa pelo valor histórico desses bens. Doutor Cláudio fez mais uma pergunta aqui. Se a holding pode ser constituída somente de patrimônio? Dinheiro? Pode. Tudo que é valorável, ela é passível de integralização. Você pode aportar esse capital, você pode abrir uma empresa e fazer um aporte de capital de 10 mil reais e abrir uma conta corrente e depositar esse dinheiro na conta corrente da empresa. É o aporte de capital. Você pode colocar 100 mil. Você pode fazer investimentos com essa holding, fazer render dentro da holding para deixar para os seus herdeiros. Você pode, enfim, são inúmeras as possibilidades. A grande sacada de você manter o teu patrimônio na holding é a flexibilidade que as regras societárias permitem àqueles que optam por essa forma de tratamento tributário. Em comparação, por exemplo, com o direito de família, que é muito mais rígido. Quer dizer, o direito de família não tem choro nem vela, né? A questão da herança é muito... da ordem de sucessão ela é muito clara. Você tem os herdeiros, são os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Se não houver descendentes, você tem os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Se não houver descendentes nem ascendentes, aí só o cônjuge sobrevivente. Se não houver nenhum dos três, aí os colaterais. E a regra é assim, são porcentagens que às vezes causam situações em que primos, eu já vi situações assim insolúveis, de primos que cada um mora num canto do país, e um deles tem 12 avos, o outro 37 avos de um imóvel que fica sem solução nenhuma, né? Vai acabar apodrecendo esse imóvel. Então, pode constituir patrimônio somente com dinheiro, e pode fazer render esse dinheiro dentro da holding, que pode ser bem interessante a depender do investimento que você faça. Se a pessoa abrir uma holding e não tiver qualquer atividade, ou seja, só para ter essa proteção, ela pode ser considerada blindagem? Você sabe que, doutora Tatiana, isso é uma pergunta muito comum, principalmente do fisco. E fala assim, como assim? A empresa não vai fazer nada? Ela não serve para nada? E eu convido vocês a olhar o artigo 2º da Lei das SA, que dentro, eu não lembro agora exatamente o dispositivo legal, mas não tem problema, é uma coisa que rapidamente eu consigo. É o artigo 2º, parágrafo 3º, ele estabelece que a companhia, uma empresa, pode ter por objeto social, participar de outras sociedades. E ela ainda fala o seguinte, aspas, ainda que não prevista no Estatuto Social, a participação é facultada
como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Quer dizer, uma empresa ela pode ser aberta com o fim de se beneficiar de aproveitar benefícios fiscais. O que ela faz? Ela concentra patrimônio. Existe um CNAE para concentração de patrimônio. Existe um CNAE próprio para holding familiar, que é holding de instituições não financeiras. Então, é perfeitamente autorizado pelo fisco, coisa que nem precisaria, né? Na verdade, o CNAE foi criado na década de 90, porque foi uma forma que o fisco teve de poder organizar e poder cada vez mais especificar os impostos que cada tipo de empresa teria que pagar. Então, só que isso com o tempo acabou virando aquela coisa que nós mesmos advogados, experimentamos na criação da CIA, né? A Sociedade Individual de Advocacia. Por um tempo, todo mundo teve que ser chamado de EIRELI, mas nunca era EIRELI, porque não era sob a lei da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Era sob uma alteração no próprio Estatuto da Advocacia, que permitia. Então, é como se fosse um tipo jurídico muito específico, mas os primeiros CNPJs de sociedade individual, acho que 2016, se não me engano, 2015, 2016, era Sociedade Individual de Advocacia EIRELI, que não tinha essa classificação. Isso mostra como, às vezes, a gente tem a sensação de que a gente precisa pedir autorização para o governo para exercer uma atividade econômica, quando já existe autorização na própria lei de que qualquer atividade econômica é possível, desde que não contrarie nenhuma norma, nenhuma lei, que não seja proibida, propriamente falando. E isso, gente, vem da época do Império. Antigamente, estou falando do Império, antigamente é muito antigamente. Para você ter empresa, você precisava pedir autorização para o rei. Então, só se abriam sociedades anônimas com um decreto, com uma norma, com autorização do imperador. Depois, isso veio sendo veio evoluindo a permitir a criação de empresas sem autorização do rei. Mas, na falta do rei, ainda você precisa pedir para o Estado para abrir a sua empresa. Tanto é que existe lá a junta comercial. Você pede, olha, eu quero abrir uma empresa, você me permite? Aí a junta comercial vai olhar, está autorizado. Antigamente, você tinha que pedir autorização para você encerrar uma empresa. Você precisa entrar com um processo para você poder encerrar uma empresa. Isso eu estou falando dos idos de 1800. Hoje, você passa por um processo de liquidação, você precisa prestar contas, precisa pagar os haveres dos sócios, mas você ainda pede também autorização, mas de uma forma muito menos intervencionista. Então, é possível constituir uma sociedade apenas para concentrar patrimônio da família? Sim. Por quê? Primeiro, porque não é proibido. E depois, porque hoje já existe uma autorização no próprio Código Nacional de Atividade Econômica para esse tipo de empresa. Se vocês quiserem fazer um exercício e colocar no Google, entre aspas, participações LTDA, de limitada, vocês vão ver a quantidade de empresas que eu posso garantir para vocês que são holdings, porque esse é um sobrenome comum de holding. Toda empresa que estiver terminando com participações limitadas, ou participações em qualquer outra coisa, é participações por ser holding. Pode ser holding pura ou holding mista, mas o nome, a denominação social vem com esse nome muito característico de holding. Tá? Mais uma pergunta aqui da doutora Tatiana Amaral. Eu adoro esses colegas que participam bastante, tá? Deixa cada vez mais rico a nossa conversa. O advogado é responsável pela abertura dessa holding ou de prestar assessoria? O advogado é responsável, na verdade, quando você imagina que a própria legislação societária obriga a assinatura de um advogado no contrato social, um ato de constituição de uma empresa, aí você vê como o advogado é indispensável para a abertura de uma empresa. Agora, prestar assessoria não tem obrigação, a não ser que ele seja contratado para isso, tá? Eu acho que aí cabe da própria valorização do nosso
na nossa profissão. Eu às vezes entendo, na verdade eu entendo quando a gente presta assessoria de graça, quando a gente entrega conhecimento de graça, eu entendo. Eu estou fazendo isso agora, né? Estou dando assessoria para ninguém aqui, estou entregando conhecimento de graça. Mas eu fico preocupado, às vezes, até um ponto fora aqui da discussão, quando nós temos aí os honorários jogados lá para baixo, que isso faz mal para o mercado inteiro, mas muitas vezes você não consegue condenar completamente o colega, porque se ele não faz isso, ele também não é contratado e não paga as contas dele. Então, é um negócio muito complicado da gente julgar. Mas, de qualquer forma, sim, defendo que deve cobrar pela assessoria, principalmente para holding, que não é uma brincadeira fácil de fazer, tá? Eu já falei aqui, tributário, societário, imobiliário, sucessório, de família, mais um que eu esqueci, imobiliário, sucessório, de família, tributário, societário, acho que eu esqueci um. Fora as noções de contabilidade. Então, não é algo fácil, você tem que dar um valor para isso. Quer uma consulta, pelo menos uma consulta, eu acho que vale a pena você cobrar para isso, tá? O trabalho do advogado seria como advogado da empresa ou cobrar pelo serviço mensal de serviço? Aí vai depender da tua... Aí depende. Você pode prestar um serviço... Você pode ir no médico e pedir uma consulta para ele te receitar um remédio. Você pode ir no médico para ele fazer uma intervenção cirúrgica em você, e aí ele vai trabalhar no teu caso. Você vai pagar para ele o valor. Assim, eu gosto de comparar com medicina porque eu acho que o advogado que trabalha com holding familiar é o cardiologista do direito. Eu faço essa brincadeira porque justamente ele toca naquilo que é o mais importante para as pessoas, que é o coração delas, né? Todo o patrimônio que você reúne durante toda a sua vida, ele vem anexado a um momento de vida, quando eu comprei aquela casa, quando eu entrei naquele terreno, que eu entrei com quem estava nascendo, quem tinha ido embora. Nunca existe uma situação mecânica, completamente mecânica, racional, de compra de imóvel. Quando você fala com um senhor ali, que nos seus idos, na sua idade mais avançada, vem falar de patrimônio, normalmente o olho dele fica marejado. Então, é muito delicado tratar desse assunto. Não dá para simplesmente robotizar isso. Tanto é que eu não conheço alguém, por exemplo, que tenha conseguido fazer uma holding familiar só por atendimento eletrônico. Tá? Normalmente, isso demanda uma aproximação física, olho no olho, sentar numa mesa, conversar com a pessoa. Uma coisa é eu estar aqui conversando com vocês, outra coisa é eu estar na casa de vocês, no escritório de vocês, conversando sobre uma coisa que é tão importante para vocês. Lá atrás eu falei, né? Por que as pessoas não... A gente não escuta falando sobre isso, né? Por que todo mundo não tem uma? Você já perguntou para o teu vizinho se ele não tem? Ninguém fala isso. Você já foi no bar e falou assim, quem tem holding? Ninguém vai falar. Isso está dentro do íntimo da família. Então, eu acho que essa questão de cobrança de serviços, ela é extremamente necessária porque ela envolve uma responsabilidade não só técnica, como emocional também, né? Você está entrando numa intimidade da família. E essa parte é sempre o que é mais... Obrigado, Henrique. Obrigado pelo comentário. E eu vejo aqui a pergunta da doutora Agostinha, como cobrar honorários? Seria por cada etapa? Olha, não existe tabela para holding familiar, né? Não existe tabela talvez para abertura. Será que tem a abertura de empresa? Tem na tabela da OAB? Eu não lembro agora. Mas eu estou vendo o doutor Marcelo aqui balançando a cabeça, então eu vou confiar nele. Não tem. A questão aí que eu imagino que vocês devem saber o valor da hora de trabalho de vocês. E vocês podem colocar numa tabela, vou fazer uma sugestão, coloquem numa tabela quanto tempo vocês demorariam para escrever um contrato social. Quanto tempo vocês demorariam para analisar toda uma documentação imobiliária de uma família. Quanto tempo de reuniões, quanto tempo vocês gastariam para ir em prefeitura, em elaborar e fazer pedidos administrativos, de registro, e aí vocês colocam tudo isso, somam essas horas e veem qual que é o valor da assessoria. Isso é uma ideia. A outra ideia é vocês montarem, talvez, uma comparação
entre quanto que a pessoa gastaria com impostos se elas falecessem hoje e quanto que elas gastariam com impostos a partir do momento que elas montam a holding familiar. E dessa diferença, pensar nos honorários nesse sentido. Mas, gente, são 2 sugestões. E eu mesmo trabalho há mais de uma década com isso, e eu tenho até amigos que ficam bem putos da vida comigo. Falam, quanto custa arroz? Eu falo, você acha o quê? Que é pastel? Tem de queijo, de pizza, de carne e de catupiry. Não é assim, gente. Você vai trazer o teu caso para mim, eu vou analisar. Aí, depois que eu analisar, eu vou falar o valor. Pô, você vai falar pelo tamanho do patrimônio, vai primeiro olhar para ver qual que é o tamanho do meu bolso, para depois... provavelmente. Mas, na verdade, eu vou misturar 2 coisas. Tempo que eu vou gastar para te atender, o tempo, quantos anos que eu vou te atender, que provavelmente a gente vai casar, né? Eu vou casar com você, meu cliente, porque tudo que você for fazer com o teu patrimônio nos próximos anos, você vai ter que falar comigo. Então, agora você não vai ter que falar só com a tua mulher, você vai ter que falar comigo também. Mas é só para eu direcionar você nesse sentido. Você pode cobrar uma assessoria mensal, você pode mensurar esses honorários. Eu vou cobrar lá 50 mil reais, mas eu vou cobrar, você vai me pagar durante 3 anos. Legal, uma renda que você vai receber ali fixa durante 3 anos, faz um contratinho e tal. São todas sugestões. Cada um que vai ter, é o feeling que vai dizer qual a melhor forma de você cobrar os honorários em cima disso. Agora, uma coisa que eu peço para vocês que quiserem trabalhar, não derrubem o preço da holding familiar, não só por respeito ao mercado, tá? Mas porque vocês vão chegar no meio do caminho e falar assim, nossa, que desgosto, estou tendo um trabalho colossal e cobrei tão pouco, e por que eu fiz isso? Por que eu me vendi por tão pouco, no bom sentido, sabe? Porque dá muito trabalho, gente, exige muito de nós, não é um trabalho fácil, não é uma petição de juntada, não é um modelinho que você acha na internet, não é um doutor, você tem tudo isso aí, deve ser fácil para você. Então, assim, tudo é uma questão de conversar também, a gente não pode desincentivar as pessoas. Vou falar para vocês que nunca fiz barato, já fiz. É muito delicado falar de honorários, né? A gente sempre acaba ficando sempre nessa... Eu me sinto meio que um sabonete na hora de responder isso, mas porque é muito caso a caso. Tem caso que você consegue avaliar mais, tem caso que você tem que adequar o valor para aquilo que a pessoa pode suportar, porque ela está em busca do benefício. Você vai negar o benefício para ela? Não, né? Mas aí, enfim, é de todo... cada caso é um caso. O doutor Cláudio perguntou se tem uma obra prática sobre o assunto. Olha, o doutor Gladstone Mahmed, ele foi os livros dele de proteção patrimonial e holding familiar sempre foram os meus preferidos, tá? Ele fala de uma forma bem bacana. Agora, eu não vejo, eu não vejo muita doutrina ainda sobre holding familiar específica. Por quê? Você vai ver doutrina falando sobre planejamento sucessório, você vai ver doutrina falando sobre sucessão, você vai ver doutrina falando sobre proteção patrimonial, porque a holding familiar é só uma ferramenta a mais de sucessão. Como eu falei lá atrás, tem testamento, tem doação. Então, é um dever dos advogados dar informação para as pessoas. Hoje eu estou falando aqui de holding familiar, mas existe a doação. E tem muita gente que se convence, sabe da holding familiar, mas se convence que eu quero fazer doação, porque o negócio papum, eu vou gastar mais, eu tenho dinheiro, eu quero gastar isso. Legal, beleza. Faça a doação, vai lá, vamos fazer a escritura, e a gente pode cobrar por isso também, tá, gente? O Henrique está perguntando para mim por que eu não escrevo um livro sobre o assunto. Eu estou pensando, quem sabe, é um projeto aqui. Depois eu convido vocês para a inauguração, quando tiver permitido as aglomerações de novo. O doutor Cláudio sugeriu 6% do valor do contrato. Mas qual contrato? O contrato social? Não sei. Qual seria 6% do valor do contrato? Contrato social? Pode ser. Pode ser. Por que não? É uma sugestão. Toda sugestão é válida. Se funcionar para você, ótimo.
Tá bom, doutor? Nunca pensei nisso. Talvez eu vou tentar aplicar, quem sabe. Depois eu te conto. Gente, nós estamos chegando aqui em 1h50. Deram 2 horas para falar, então eu não vou... Que bom, doutor, que você cobrou, num caso assim. Bom. Vou ver se funciona para mim também. Doutor Tiago, levantou a mão aqui. Por favor, Estou só aplaudindo, doutor. É um aplauso? É um aplauso. Doutor Diogo, nós estamos caminhando aí para o final da palestra, para o encerramento. Eu vou justificar aqui a ausência da Morgana, que ela teve um compromisso e teve que se ausentar antes do término. Eu fui nomeado ad hoc aqui. Eu sou presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência e sou esposo da doutora Morgana, né? Então, não tinha como fugir aqui da obrigação. Doutor Diogo, meus parabéns pela bela explanação. Obrigado. O senhor adiantou aqui a nossa tarde, início de noite, e eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Claro, deixa eu só puxar para cá, no meu computador aqui, vou ter que terminar aqui, porque eu estava sem ele na fonte, e pronto, aí eu volto e a gente consegue conversar no final. Bom, gente, eu queria novamente agradecer o convite. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Nós temos aqui, agora, ao vivo, 25 pessoas, mas eu cheguei a ver pouco mais de 30 pessoas acompanhando a nossa conversa. Eu acho que isso é um número muito bacana. Agradeço todo mundo que teve essa tarde, 4 horas da tarde de uma quinta-feira. Não é fácil a gente ter tempo de parar os nossos afazeres para assistir uma explanação dessa. Espero que vocês tenham saído daqui com muitas dúvidas, que é isso que eu desejo, que vocês saiam daqui para pensar. A minha ideia é provocar mesmo, é trazer para vocês uma outra forma de pensar, de tirar a gente da inércia, porque a inércia leva a gente para um mundo triste, burocrático e caro, que chama inventário. Inventário é a consequência prática da vida. Aliás, existem 2 consequências inevitáveis na nossa vida. Uma é a morte e a outra é o inventário. Contra uma delas, eu acredito que existe solução, e essa solução passa pelo planejamento sucessório. Muito provavelmente, a melhor ferramenta, e eu sou entusiasta dela, é a holding familiar. Então, com essa conclusão, eu gostaria de novamente agradecer o convite da subseção. Espero poder prestigiá-los novamente num futuro convite, quem sabe pessoalmente, depois que as coisas normalizarem, mas fico muito feliz que vocês estão usando essa ferramenta que pode atingir mais advogados, até mesmo evitando deslocamento, no conforto da sua casa. Eu acho muito bacana que isso seja, depois que as coisas normalizarem, que não seja descartado. Eu acho bem legal que a gente possa, às vezes tem uma palestra que você quer assistir que vai ser só lá numa cidade a 150 quilômetros daqui. Poxa, se eu puder assistir também pelo Zoom, e não só pessoalmente na subseção, bacana. Então fica essa sugestão. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos, um bom descanso, e eu vejo vocês na próxima oportunidade. Obrigado, doutor Diogo. Eu vou passar a palavra agora para a presidente da comissão anfitriã aqui da sua palestra, doutora Michele Ambrogi. O seu microfone está fechado, doutora. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Tá, eu espero que vocês estejam me ouvindo agora, porque a energia aqui está oscilando, então está falhando muito o Wi-Fi. Está tudo certo? Está ok? Tudo certo. Eu acho que agora não mais. Estava tudo certo, até ela perguntar se estava tudo certo. Eu acho que é a energia mesmo do prédio. Agora voltou. Está oscilando muito. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá, então vou aproveitar antes que caia. Caiu. Tadinha. Bom, presença, viu? Estão me ouvindo? Agora sim. Está travando bastante. Agora sim. Mas pode falar, termina aí. Tá.
Eu gostaria muito de agradecer o doutor Diogo pela presença, foi uma satisfação recebê-lo, nossa subseção. Espero que retorne, né, quando essa pandemia passar, presencialmente, né? Retornarei, Estão com me certeza, ouvindo? é um prazer. E gostaria de agradecer a todos os colegas que participaram também com perguntas, com os elogios. Muito bacana, viu? Foi muito gratificante essa tarde, muito bacana. Eu agradeço de coração a todos. Obrigado, doutora Michele. Eu vou fazer aqui um convite a todos para os nossos próximos eventos. No dia 25 de maio, às 16 horas, todos os eventos que eu vou narrar aqui pela plataforma Zoom, impactos ambientais da indústria da moda e como minimizá-los, com a expositora Fernanda Lopes Lima. Dia 27 de maio, às 16 horas, LGPD e o combate à desigualdade racial. Qual a relação entre esses temas? Como expositor, Dr. Marcos Tupinambá Martins Pereira. Dia 16 de junho, a cannabis medicinal e o direito à saúde, com as expositoras Bianca Uequeda e Elaine Nunes. Gostaria também de lembrá-los da nossa campanha permanente, né, que é a campanha Lacre Solidário. Né? É uma campanha que arrecada lacres de latinhas de bebidas e de tampinhas de todo e qualquer produto, tampinha de garrafas, PET, tampinhas de pasta de dente, de medicamentos, de produtos de limpeza. Esse material ele é destinado a organizações que visam adquirir cadeiras de rodas, né? Os pontos de coleta é a Casa da Advocacia e Cidadania, fica na José Borges Neto, número 703, na Vila Mirim, e também temos a colaboração da Associação Comercial de Praia Grande, que fica no Boqueirão, também é um posto de coleta. Doutor Diogo, novamente, eu lhe agradeço pela sua participação, foi um imenso prazer estar presente aqui, compartilhando essa tela. Espero que, num futuro próximo, possamos compartilhar uma sala, uma mesa, né? Um abraço, um aperto de mão. Né? Obrigado. Uma boa noite a todos. Foi extremamente enriquecedora a sua explanação. Agradeço aqui as nossas colaboradoras Adriana e Isis, elas que nos assessoram e tornam possível essas palestras. Né? E também agradecer a Bruna, da Seccional, que nos acompanhou nessa palestra e também possibilitou que fosse realizada. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Diogo. Agradeço a todos, fiquem todos com Deus. Uma boa noite e até a próxima palestra. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite, até mais. Pode encerrar, Adriana. Vou encerrar, gente. Boa noite, obrigado pela presença de todos. Obrigado, doutor Cláudio.